Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá, né? Continuando, não podemos parar. A nossa aula de hoje é a aula 4 e nós vamos iniciar o capítulo 4, unidades de medida, tá? Neste capítulo, nós vamos trabalhar medidas de massa, medidas de capacidade e medidas de tempo. Na aula de hoje, nós ficaremos só com as unidades de medida de tempo. Para chegar na unidade de medida de tempo, nós vamos entender duas coisas. Primeiro, grandezas e medidas. Vamos entender cada uma delas. O que é uma grandeza? Então, nós vamos pensar o seguinte: que grandeza é tudo aquilo que nós podemos medir. Medir como? Vamos lá. O que é medir? Medir é comparar grandezas, tá? Determinar e avaliar por meio de um instrumento aquela medida, aquela grandeza. Como é que eu tenho essa medida? Usando um instrumento que nós vamos verificar daqui a pouco com quais são. Toda vez que eu vou determinar uma medida, eu preciso dos números. Eles nos ajudam nessa quantificação, nessa determinação da medida, tá bom? Vamos lá. O que podemos medir? Eu coloquei aqui, ó, quantias, massa, capacidade, intervalo de tempo e coloquei algumas imagens. Então, vamos lá. 3 imagens de alimento. O que nós vamos medir? A quantidade que tem em cada uma dessas vasilhas, tá? No caso aqui eu pus de alimentos, mas pode ser qualquer outra coisa a ser medida, tá? O líquido, nós vamos usar a capacidade e assim, mas depois nós vamos falar desse. Então, medida de massa, capacidade, quantias, entra quando a gente fala do sistema monetário e intervalo de tempo. Hoje nós vamos ficar com o intervalo do tempo. Vamos lá. Olha aí. E aí, para medir o tempo, não é? O tempo. Como que a gente vai saber e medir? Primeira coisa que nós vamos pensar, tempo não para, certo? A gente dorme, acorda e as coisas continuaram acontecendo. Como que eu vou medir? Que instrumento eu vou usar? Vamos lá. Pega uma imagem aqui, ó, de uma planta. Ela vai crescendo. Pensa em você, bebê, cresceu. Pensa seu animalzinho. Tudo isso mostrou pra gente o quê? Que o tempo não parou, de forma alguma. Então, vamos lá. E aí, como é que eu vou medir o tempo se eu sei que ele não para? De que maneira? Olha a dúvida. Eu vou usar algumas medidas. Horas, minutos, segundos, dia, semana, mês, ano. Estas são as unidades de medida para se medir o tempo, tá? Seguindo. E aí? Eu já sei quais são as unidades de medidas. Agora eu preciso saber quais instrumentos eu uso para poder fazer e medir o tempo. Saber, né, o tempo. Vamos lá. Vou pôr um poema, vou ler uma poesia aqui para vocês, quer ver? Passa tempo, tic-tac, tic-tac, passa a hora. Chega logo, tic-tac, tic-tac, vai-te embora. Passa tempo bem depressa, não atrasa, não demora, que já estou muito cansado, já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac, dia e noite, noite e dia. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Esse poema está no livro Arca de Noé. Só de ler o poema, vocês já pensaram em um instrumento de medida que nós usamos. Quando a gente fala de tic-tac, a gente lembra de quem? Do relógio. Então, vamos lá. O relógio é um dos instrumentos que nós usamos para medir o tempo. Só que aí nós temos 2 tipos de relógio, tá? Nós temos os relógios digitais e os relógios analógicos. Quando a gente fala em relógio analógico, são os relógios
que possuem ponteiros. Quando você fala em relógio analógico, você olha para ele e já identifica o horário, certo? No ponteiro, nos relógios de ponteiro, a gente tem que identificar a hora através dos ponteiros, da posição deles, do ponteiro maior, do ponteiro menor, né? Quando eu olho para o relógio analógico, os minutos e as horas estão separadas por este sinal de 2 pontos. Então, antes vem a hora, depois vem os minutos, tá? No relógio analógico, eles são os de ponteiro. Então, eu vou ter o ponteiro pequeno, ponteiro grande e alguns trazem um ponteiro bem fininho, tá bom? E aí, vamos entender o significado de cada um desses ponteiros nesse relógio analógico. A gente trabalha e utiliza bastante o ponteiro pequeno, né? E o ponteiro grande. O ponteiro do segundo, nem sempre, tá bom? Nós falamos a hora usando eles, né? Ele é bastante usado os segundos em competição, porque um segundo faz a diferença, né? Numa competição. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai pensar o seguinte: o dia tem 24 horas, certo? Depois, nós vamos observar para um relógio que a Prof fez aqui, analógico. Eu digo para vocês, se o dia tem 24 horas, por que que o relógio marca de 1 a 12? Só tem esses números. E aí? Como que eu vou, então, utilizar esses números para identificar isso? Primeiro, se o dia tem 24 horas, significa o quê? Que o relógio, ele dá 2 voltas. Uma volta identifica o dia, que é a luz solar, e a outra volta completa vai identificar a noite. Então, quando nós começamos o dia, vamos lá, meia-noite, pois vem 1 da manhã, 2 da manhã, então nós seguimos nessa ordem. 1 da manhã, 2 da manhã, 3, 4, 5. Quando chega de manhã, 6 horas, o dia está clareando. E aí eu sigo, vou até o meio-dia. Quando chega meio-dia, eu inicio de uma forma diferente a contagem. O número 1, que indicava 1 hora, depois do meio-dia, ele vai ser identificado pelo 13. Então, quando eu digo 13 horas, eu estou me referindo 1 da tarde. E aí segue, então, a sequência. 2 horas da tarde, 14, e nós seguimos com essa marcação até chegar meia-noite. E aí nós temos as 24 horas completas do dia, certo? Para identificar, eu coloquei símbolos. Quando nós estamos em noite, escuro, tem a lua. Quando nós estamos dia, eu identifiquei com o sol por perto. Então, das 6 da manhã ao meio-dia, às 12 horas, nós temos dia, não é? Das 13 até as 17, identificamos com o solzinho também. A partir das 18, nós já iniciaremos esta contagem, né, da noite, certo? Então, tá aí. O relógio, ele tem os números de 1 a 12, porém nós sabemos que o dia tem 24 horas e para essa marcação nós usamos 2 formas. A primeira volta, de 1 a 12. Na segunda volta, nós falamos de 13 até chegar ao 24, tá? Além de termos essas informações, nós temos que saber o quê? Que o ponteiro pequeno sempre indicará a hora e o ponteiro grande indica os minutos. Falando em minutos, nós vamos observar aqui, ó. Se a hora começa, né, meia-noite, 0 hora, eu vou contar esses risquinhos aqui, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Quando eu chego no 1,
Para identificar os minutos, ele passa a ter uma outra marcação. Em minutos, o número 1 é representado pelo 5. Então, vamos lá. Meia-noite, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. É quando o ponteiro grande chega no 1, porém, para os minutos, eu digo 5 minutos. E assim seguimos com toda a marcação dos minutos. Então, vamos lá. Lembrando, uma hora completa tem 60 minutos e cada minuto terá 60 segundos, tá? Isso com o relógio. Agora, eu vou deixar uma dica. Para a gente memorizar as horas com o relógio analógico, precisa treinar. Não é só a professora falando agora, é que isso fica memorizado, tá? Treine. Peça para a mamãe fazer reloginhos, vá marcando hora, trocando ideia com ela. É muito mais fácil o relógio analógico, o relógio digital, né? Olhou, a hora está ali. Então, relógio analógico tem que ter treino. E aí, o garoto aqui está numa dúvida. Nós falamos que para medir o tempo, o relógio analógico ou digital, beleza, ajuda. O que mais? Vamos lá? Uma outra forma de medirmos o tempo é através do calendário, tá? O calendário, ele mede e marca o tempo de que forma? Em dias, semanas e meses. Então, pensando, o ano possui 12 meses. Alguns meses vão possuir 30 dias, abril, junho, setembro e novembro. Outros meses possuem 31, janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro. E o mês de fevereiro tem 28 dias, a cada 4 anos ele tem 29, é o que chamamos de ano bissexto. Semana são 7 dias. Lembrando, o primeiro dia da semana é o domingo, não é segunda-feira, tá? O último, sábado. Vamos lá. Coloquei aqui a página que vocês têm aí no livro, que traz o poema sobre o relógio, né? E ela traz uma atividade aqui do Aprender a Conviver que fala sobre pontualidade, tá? Então, o que é ser pontual? O que é ter pontualidade? Ser pontual é cumprir o horário de compromissos, chegar no horário marcado. Chegar no horário marcado que inicia ao colégio, o horário do aniversário, o horário da consulta médica, do dentista. Ser pontual é isso, chegar naquele horário em que for estipulado, né, para você chegar, tá bom? Quando você é pontual, né, você desenvolve algumas habilidades. Porém, para ser pontual, é preciso se organizar, né? A gente precisa ter a noção do que vai acontecer em cada dia, em cada momento, certo? Então, o calendário vai te ajudar em saber o dia da semana, o dia do mês, não é? O horário vai te ajudar a saber o momento em que você tem que estar naquele compromisso. Então, quando você desenvolve a pontualidade, você aprende a ser responsável, ter autonomia e respeito, né? Você não só respeita o outro, como você também cria regras para você de chegar no momento certo e de sair no momento certo, tá? Então, ser pontual é importante. Aí, eu tô deixando as atividades das páginas para que sejam trabalhadas, tá? E deixei para vocês algumas sugestões de onde vem, que vai explicar bem o dia e a noite, que é bem legal esse vídeo da Kika, e deixei uma outra sugestão para uma visita num museu virtual, né? Que vocês poderão fazer uma visita virtual no Museu do Relógio. Tem um link, tá? Está no roteiro também, e aí vocês poderão conhecer diversos tipos de relógio
que já existiram, né? E foram usados ao longo da nossa história, tá bom? Por hoje é só, meu beijo, até a próxima!